Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, você vai ver que a cultura do sorgo vem ganhando espaço no setor produtivo de grãos. Vamos comentar sobre o mercado do boi gordo, que anda mais de lado do que em linha reta no mercado muito instável. Você vai ver como é um confinamento sem volumoso, isto é, sem silagem. E você vai conhecer o significado da palavra taxonomia. E vai ver que a colheita do milho safrinha está perto do fim. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a cultura do sorgo, que vem ganhando espaço no setor produtivo de grãos. A produção nacional de sorgo praticamente dobrou na última década. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a colheita saltou de 1.500.000 toneladas em 2010 para basicamente 2.800.000 toneladas em 2020. Na década de 1990, eram 140.000 hectares cultivados. 3 décadas depois, já são 880.000 hectares. O crescimento não é apenas em área, mas em rentabilidade. Em 2010, o IBGE informa que 1 tonelada de sorgo equivalia a R$ 212,23. Essa relação subiu para R$ 512,60 em 2020, quando a cultura rendeu R$ 1,4 bilhão. Para o país, isso em valor de produção é muito. Muito desse crescimento da produção deve-se ao uso do cereal na nutrição animal como substituto do milho e também na alimentação humana, principalmente na produção de farinhas sem glúten, sendo uma importante fonte de fibras. A cultura do sorgo ganha importância no Brasil, especialmente como opção para a segunda safra no inverno, tendo em sua vista uma tolerância às condições climáticas secas e ao adverso desse período. O cultivo tem custo de produção muito mais baixo e gera rendimentos extras, mantendo a agricultura sempre ativa. Além disso, a sua qualidade nutricional atende às exigências de aves, suínos e bovinos, tanto de corte quanto de leite, resultando em animais saudáveis e com bons índices de fibras, proteínas e carboidratos presentes no cereal. E agora vamos comentar sobre o mercado do boi gordo, que anda mais de lado do que em linha reta no mercado muito instável. O mercado físico do boi gordo continuou a registrar preços estáveis desde a segunda-feira, dia 8. De acordo com análises de safras e mercado, o analista Fernando Iglesias, ele disse que houve tentativas de compra abaixo da referência média em algumas regiões do país por parte de muitos frigoríficos. Diversas indústrias frigoríficas permanecem ausentes da compra de gado, avaliando as melhores estratégias de aquisição de boiadas no curto prazo. A posição das escalas de abate permanece confortável em grande parte do país, o que mantém os frigoríficos em condições de testar valores mais baixos pela arroba do boi gordo. Além disso, a incidência de animais a termo deixa o cenário para os frigoríficos de maior porte ainda mais tranquilos. O mercado atacadista também opera com preços acomodados. O ambiente de negócios ainda sugere pela alta das cotações durante a primeira quinzena de agosto, período que conta com maior apelo ao consumo de carne bovina. E agora você vai ver como é um confinamento sem volumoso, isto é, sem silagem, uma tecnologia que barateia o custo da arroba produzida. Confira.
Eu estou na Fazenda Macaúba, no município de Inaciolândia, fazendo uma reportagem sobre confinamento sem volumoso. Só que tem um detalhe, esses animais que estão aqui hoje, nesse confinamento, eles entraram aqui na fazenda o ano passado, aproximadamente aí com 10, 11, 12 meses, e ficaram até julho agora. Saíram do pasto e entraram para um confinamento. E esses animais estão recebendo um produto no coxo que não tem volumoso. É simplesmente uma ração concentrada. E está dando um resultado fantástico. E esses animais, eles chegaram aqui o ano passado com aproximadamente 10 meses, aproximadamente aí 8, 9 arrobas. E hoje, basicamente um ano depois, esses animais estão quase prontos para irem para o abate. E esses animais passaram por um processo dentro da ILPF, que é a tecnologia de integração lavoura, pecuária e floresta. A Fazenda Macaúba também tem esse projeto. E quem está tratando desses animais aqui, quem está tomando conta, é a Nutroeste. E eu estou com a Carol. A Carol vai contar para a gente como é que está sendo o tratamento desses animais que não utiliza silagem. Tony, esses animais eles ficam na recria, né, durante 9 meses na integração lavoura, pecuária, floresta, recebendo a suplementação na época das águas, um proteico energético de alto consumo, na época da seca, proteinado de baixo consumo, e aí eles entram no confinamento e ficam em média de 90 dias, né, podendo se estender até 110. Mas na média eles entram aqui com 12 arrobas e estamos tirando eles com 20 arrobas de média. Bom, e esse tratamento não usa silagem, né? É direto no coxo. E dá para observar aqui que 150 animais aí, uma pessoa trata disso sozinha, tranquila, né? Essa é a vantagem, né, da dieta total. Esses animais, eles recebem na integração lavoura-pecuária uma suplementação proteico energético na época das águas, um proteinado de baixo consumo na seca e entram no confinamento com média de 12 arrobas e no prazo de 90 a 100 dias eles estão saindo com 20 arrobas no gancho, né, com o rendimento de carcaça levando em consideração. E a dieta que eles estão consumindo em torno de 2% do peso vivo, que é uma dieta à base de um concentrado, né, um concentrado com fonte de torta de algodão e os aditivos e tudo mais, e milho, né, na proporção de 75%, é só isso que eles comem, o núcleo na proporção de 25% e 75% de milho triturado. Bom, e nós vimos também um lote de 90 bezerros, eles estão aí, garrotes, basicamente garrotes, né? Eles estão aí com uma faixa de 12, 13 meses mais ou menos, e nós estamos no mês de julho e provavelmente o ano que vem aqueles animais, aqueles bezerros estarão aqui. Esses animais que estão na integração é os que vão entrar no confinamento ano que vem, que o nosso objetivo é ter desempenho de carcaça, crescimento de carcaça, por isso que eles estão sendo suplementados com proteinados com alto teor de proteína, para tentar fazer e tentar melhorar essa composição de carcaça para eles terem condições de entrar no confinamento na seca do ano que vem. Agora, quando a gente faz um paralelo, o que é muito comum, a gente vê o uso da silagem em animais confinados. Aí você sai de uma silagem e entra, vamos dizer assim, com um farelinho, um farelo, como se fosse um fubá, esse produto que é utilizado nesses animais. A diferença de custo de produção em relação à silagem é mais ou menos igual, é mais, é menos? Como é que funciona isso aí em relação a custo? Quando a gente fala de diária de um confinamento tradicional utilizando volumoso, uma dieta total, com certeza ela vai ficar um pouco mais cara do que uma dieta tradicional com volumoso. Mas a vantagem dela, e é o grande gargalo, que eu preciso de muito menos mão de obra, maquinário. Aqui, por exemplo, nós temos 2 funcionários que já são funcionários da fazenda, que já têm outras funções e que alimentam os animais também 2 vezes ao dia, é muito fácil, só fazem a complementação do coxo e não tem necessidade de um operacional muito grande. Isso viabiliza bastante o negócio. Partindo desse princípio, só a preocupação em você plantar o milho, ensilar esse milho, fazer todo aquele processo, maquinário que você precisa ter, realmente esse daqui funciona muito mais do que na silagem. Agora, em relação a ganhar peso, a rendimento, como é que é entre a silagem e esse trato, vamos dizer, direto? O ganho de peso diário, ele normalmente é muito parecido. O que diferencia é o rendimento de carcaça, que em dietas de alta concentração de grãos igual essa, o rendimento normalmente dá em torno de 2 a 3% superior do que um animal estivesse recebendo uma quantidade de volumoso no coxo. Então, o rendimento de carcaça melhora bastante porque eu reduzo o conteúdo ruminal desse animal.
Bom, então significa dizer, se eu perco por um lado, eu ganho por outro lado. É mais ou menos isso? Com certeza. Se um animal hoje na dieta total depende muito da qualidade genética dos animais, mas estão variando de 54% a 58% de rendimento, dependendo da raça, o que a dieta total vem entregando. Bom, e pelo que você está falando, a simplicidade em se fazer um confinamento hoje é muito grande. Quer dizer, se esses animais eu quiser deixá-los no pasto, eu podia estar colocando no pasto, desde que tenha água e tal, e tratando simplesmente no coxo, é isso aí? Exatamente, e não precisa ser um pasto com um volume de massa seca muito grande. É só para não sair do ambiente, né? Em questões de bem-estar para os animais é até melhor, né? É só disponibilizar uma linha de coxo suficiente para que não haja competição. Os animais eles podem ficar num piquete menor com uma quantidade menor de volumoso, porque toda essa parte que é necessário de fibra já está dentro da ração. Então não tem necessidade deles comerem capim. E o resultado é garantido? Com certeza. E depois do intervalo, nós vamos falar da colheita do milho safrinha, que está perto do fim. Você vai conhecer o significado da palavra taxonomia. E Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. E a Petrobras e a Bunge fecharam um contrato para aquisição de óleo de soja refinado destinado à produção de diesel R5. Nós voltamos já, é um minuto só. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento Cepidu, enfermagem, radiologia, saúde bucal. WhatsApp 3223-0430. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. O presente do papai, bom e barato, tá na Xerife Top Oficial. Só na Xerife tem 4 camisetas por R$ 99,00 e tem mais. 3 polos só R$ 99,00. O presente pro seu pai é na Xerife Top Oficial. Para quem tem responsabilidade, a temporada no Araguaia não tem fim. Tem volta, todos voltando em segurança para casa e voltando pro Araguaia no próximo ano. Revise seu veículo, se beber não dirija e respeite as leis de trânsito. Detran Goiás. Rodrigo Hilbert, corretor de imóveis. Corretor de imóveis? Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um.
Leonice Pereira Silva de Abreu precisa de sangue qualquer tipo. Doações no Banco de Sangue do Hemolabor. Informações pelo WhatsApp 998 22 04 56. De segunda a sexta, 4 da tarde, Fofocarizando. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora eu vou comentar sobre a Comiva, Cooperativa Mista do Vale do Araguaia. Chegou a Goiânia a mais nova loja da Central de Negócios Agropecuários, a Comiva, com rações de fabricação própria, produtos industrializados da mais alta qualidade e matérias-primas selecionadas para atender o associado Comiva e interessados. A Comiva dispõe de assistência e acompanhamento técnico com uma equipe especializada e preparada para atender o pecuarista do plantio à colheita. Produtor, venha conhecer a loja da Comiva, na Avenida Castelo Branco, 4.338. Para mais informações, consulte o site www.comiva.com.br. Comiva, 50 anos de força e união. E agora você vai ver como anda a colheita de milho safrinha. A colheita de milho safrinha atingiu basicamente 80,3% da área estimada na região centro-sul do Brasil até a última quinta-feira, dia 4, em comparação com 72% uma semana antes e 58% no mesmo período do ano passado. Isso de acordo com o levantamento da AG Rural. A colheita está encerrada em Mato Grosso e na reta final aqui no estado de Goiás. Segundo a consultoria, o tempo firme persistiu na semana passada como o maior aliado da colheita da safrinha 2022, que teve bom avanço nos estados de calendário mais tardio. Segundo a AG Rural, a previsão de chuva no fim de semana, lá no Paraná, no Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, estimulou o avanço das máquinas antes que a umidade chegasse. A semeadura do milho-verão da safra 22-23 já teve início no Rio Grande do Sul, conforme a AG Rural. Com excelente umidade no solo, previsão de mais chuvas e sem sinais de geada no curto prazo, os produtores da fronteira oeste estão com as plantadeiras em campo, levando o total plantado no estado a quase 6%, o que representa 1,5% da área centro-sul do Brasil. A ideia dos produtores é colher esse primeiro milho no fim de dezembro e início de janeiro, e na sequência fazer a safrinha da soja. E agora você vai conhecer o significado da palavra taxonomia. Taxonomia é a parte da biologia que descreve, identifica e classifica os organismos em grupo ou individualmente. E o que a taxonomia tem a ver com o Brasil? China e União Europeia. Os governos do Brasil e da China devem desenvolver padrões comuns para financiar o agro sustentável. E, além disso, a União Europeia e a China negociam critérios unificados para concessão de finanças verdes, incluindo aí no setor agrícola uma harmonização. Pode facilitar, inclusive, os fluxos de crédito. O presidente do IFS, o economista chinês Ma Jun, ele ressaltou que já existe um consenso entre China e União Europeia para a adoção de uma taxonomia comum de finanças sustentáveis em relação a 70 itens, incluindo no setor agrícola. Brasil e China podem avançar em uma taxonomia comum,
com padrões que permitam que o financiamento à agricultura sustentável seja mais fluido. O desenvolvimento de uma taxonomia bilateral poderia ser aplicada a outras áreas do comércio Brasil-China, além da agricultura. Uma taxonomia unindo China, União Europeia e Brasil seria o melhor cenário, porque essa forma não será necessário trabalhar com padrões diferentes. Isso facilitaria muito a concessão e empréstimos, e mais investidores e bancos internacionais participariam dessa iniciativa. Segundo o Rabobank, a produção agrícola brasileira já adota uma série de práticas sustentáveis que poderiam servir de base para a construção de critérios comuns entre os dois países. Entre elas, mencionou o plantio direto, o uso de biofertilizantes e o equilíbrio e redução de fertilizantes químicos. E é bom lembrar que 100% da soja plantada no Brasil já é de baixo carbono. E agora, Pedro Gonçalves, agrônomo, analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou trazendo hoje um pouco de informações sobre o mercado de reposição. O que nós vimos é uma baixa atratividade, devido à alta dos custos no mercado de reposição. E isso acabou acarretando nas quedas das cotações para os animais de reposição, onde a Scott Consultoria constatou uma queda de 1,1% em relação ao mês anterior, na queda de todas as categorias em média, de machos e fêmeas. Assim, na média de todos os machos pesquisados também, houve uma queda de 0,7% na cotação. E a menor procura continua pesando nas cotações do mercado de reposição. Já no Mato Grosso, o caso específico, a relação de troca do pecuarista, em relação ao boi gordo, em relação aos animais de reposição, teve uma queda na comparação anual de 3,5%, onde o cenário de piora, devido a essa queda de 3,3% na cotação da arroba do boi gordo, enquanto no mesmo período desse último ano, houve uma recuperação de 0,3% na cotação do animal de reposição. E essas pioras na queda, em relação a agosto de 2021, onde a relação de troca na venda de um boi gordo era da compra de 1,66 garrote e 1,87 bezerro na venda de um animal de 19 arrobas, de um boi gordo de 19 arrobas. Em agosto deste ano, compra-se 1,56 garrote e 1,76 bezerro. A oferta de animais para a região ainda é boa, porém o volume de negócios realizados ainda é baixo. E esse cenário deve se manter até a volta das águas para a região, onde os pastos voltam a ter uma carga, conseguem receber uma carga de animais novamente, por volta do trimestre final do ano. Projeção pessoal, muito obrigado. E agora eu vou comentar sobre uma transação muito interessante para o nosso país, entre a Petrobras e a Bunge Alimentos. A Petrobras e a multinacional Bunge fecharam um contrato para aquisição de óleo de soja refinado que será destinado à produção de diesel, ou seja, o diesel R5, um novo diesel. E isso vai ser feito na refinaria Getúlio Vargas, que é a Repar, lá no Paraná. A matéria-prima começou a ser fornecida no final de julho e a produção começa agora em setembro deste ano. Cerca de 1.500.000 litros serão destinados aos primeiros testes comerciais do produto. O diesel R5, ele é produzido a partir de um coprocessamento de óleos vegetais e, nesse caso, o óleo de soja refinado, misturado com óleo diesel de petróleo. O combustível sai na refinaria com cerca de 95% de diesel mineral, derivado do petróleo, e 5% de diesel renovável, também chamado de diesel verde. As distribuidoras farão a adição dos 10% de biodiesel éster, conforme estabelece a legislação atual. O diesel verde
ou renovável é um biocombustível avançado quimicamente igual ao diesel mineral, só que produzido a partir de matérias-primas renováveis, como óleos vegetais, gorduras animais ou até mesmo o óleo de cozinha usado. E ele pode ser produzido em unidades industriais concebidas especificamente para a produção ou por coprocessamento em unidades de hidrotratamento já existentes. Nos testes comerciais a serem realizados, o produto será oferecido visando identificar segmentos interessados no uso desse combustível para a redução das emissões de gases de efeito estufa. A Petrobras planeja expandir a produção do combustível com conteúdo renovável para mais 2 refinarias no Sudeste e futuramente ter uma unidade dedicada ao processamento da matéria-prima renovável. Até 2026, serão investidos 600 milhões de dólares com esse objetivo e por meio do programa BioRefino. Um levantamento realizado pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, analisado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA da Exalc-USP, aponta que a receita arrecadada com exportações de carne bovina em julho é recorde. A soma obtida durante o 7º mês do ano é a maior da história. O total arrecadado no último mês foi de 1 bilhão e 90 milhões de dólares, uma alta de 5% em relação a junho e de 21% frente a julho do ano passado. Em volume, o mês somou 167 mil toneladas, um avanço de 9,5% na comparação com junho e de 0,6% em relação a julho de 2021. Em termos de volume, esse é o segundo melhor do mês de julho da história, atrás apenas do registrado em 2020, quando os embarques totalizaram 169 mil toneladas. Ao juntar os 7 meses do ano, o volume exportado soma 1 milhão e 99 mil toneladas, o maior da série do SECEX. Segundo pesquisadores do CEPEA, o bom desempenho das exportações brasileiras de carne bovina é reflexo da alta competitividade e da dependência do mercado chinês do produto nacional. No mercado interno, os preços do boi gordo oscilaram no mês de julho. Só para finalizar esse programa, eu gostaria de deixar um comentário em relação à notícia que nós demos sobre a Petrobras e a Bunge. Esse projeto que está sendo desenvolvido entre essas duas empresas, a brasileira e a multinacional Bunge, vai trazer uma repercussão mundial simplesmente fantástica. Por quê? Porque existe uma tendência para aumentar muito a produção de soja para poder fazer o diesel R5. Isso só o Brasil tem. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: precisamos de mais tempo ou precisamos ser mais disciplinados com o tempo que temos? Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.